Fala galera que assiste o canal, meu nome é Ricardo. Se você quer de fato assumir o controle das suas finanças, clica no primeiro link da descrição. Meu ponto de vista, como eu disse que eu nasci rico, uma das coisas, dos meus maiores patrimônios que eu já nasci com ele, é justamente essa bênção. Todos nós nascemos ricos, todos nós nascemos abençoados. Todos nós somos filhos da mesma energia que diz para nós amém. Então o problema é as suas escolhas. Que tipo de escolha você está fazendo? E depois que você escolheu, o que, que você está fazendo para poder É. ir no sentido daquilo que você escolheu? Você precisa ter um propósito. Então, quando você tem um propósito, se determina, come, bebe e dorme, e se dedica 16 horas por dia naquele propósito, aí vem a energia superior e diz para você amém. Seja feita a vossa vontade. Então, qual é a sua vontade? Qual que é o seu propósito? O que, que você está buscando? E com certeza você vai alcançar. Não tem para A, para B, para C, gênero, cor de pele, não tem nada disso. Fé. Para uns demora um pouco mais, para outros demoram um pouco menos, às vezes é mais difícil, às vezes é mais fácil, mas eu também concordo, acho que o trabalho vence tudo, né? Eu costumo dizer que é o tempo de Deus. É. Que Deus? O seu Deus. Aquele que Não está é o dentro de seu você. tempo, né? Não. Mas você produz esse tempo à medida que você acredita e se dedica a fazer aquilo. Você quer ganhar dinheiro? Então, qualquer coisa que você faça 16 horas por dia, se você fizer um podcast, o seu podcast tiver um horário marcado, tipo assim, olha, eu só posso fazer 40 minutos. Então, não vai rolar. É, Se você tem um podcast, que você realmente tem um conteúdo para compartilhar e você faz com determinação, querendo acrescentar na vida das pessoas, exatamente. vai acontecer o que acontece com o seu podcast. Seu podcast não é o que é por acaso. É que você traz coisas realmente com a intenção de ser algo que vai deixar uma marca, que compartilha coisas, conteúdos positivos para acrescentar na vida Na das vida das pessoas. pessoas, Aí as claro. pessoas querem ouvir, elas querem buscar aquilo. Nós somos emocionais. Essa coisa de negatividade, a pandemia, a desgraça, a notícia ruim, esquerda, direita, o problema, você pode, o outro não pode, baixa estima, isso não vai somar. Então, só que o que você traz desse seu podcast faz toda a diferença, porque cada vez que eu ouço o seu podcast, eu percebo que ele acrescenta alguma coisa para muita gente. Então, não tem sucesso por acaso. Aí eu percebo que você traz pessoas aqui que ficam aqui horas. Então, porque tem conteúdo e tem É, gente esperando esse conteúdo, porque nós precisamos compartilhar os nossos conhecimentos, a nossa vivência, o nosso as aprendizado, histórias. as histórias. Então, na realidade, é isso. Você faz as escolhas. Você, olha, eu pensei em fazer isso e consegui. Pensei em fazer tal coisa e consegui. Então, mas você não ficou pensando e dormindo até Não, meio-dia. não. Vou dar um exemplo do lance do desenho. Fui estudar, Ah, fui pegar livro, em todas as. Tinha festival de desenho, eu ia lá conversar com os desenhistas, perguntar o que eu fazia, mostrar meus desenhos. Você tem que ir atrás e ficar aquilo. E assim, se as pessoas desenham 3 horas por dia, você vai desenhar 6. Se as pessoas desenham 6, você tem que desenhar 8. Entendeu? Para tentar conseguir passar na frente pelo esforço mesmo. Porque eu via no desenho que eu não era o melhor desenhista. Nem na minha classe. ah. Na minha classe tinha muito mais gente melhor do que a minha. Mas a minha determinação, no segundo ano eu já via que eu era um dos melhores. No terceiro ano eu ganhei o prêmio de melhor desenhista. Por quê? Porque a minha vontade era tanta de aprender que talvez aquela pessoa que já tinha um dom natural muito mais fácil não se acomodou, né? Porque acontece muito isso, a pessoa se acomodar, falar, não, cheguei no estágio, não preciso aprender mais. E nunca a gente chega nesse estágio, né? Às vezes as pessoas olham para você e falam assim, Vilela, você é brilhante. Não, todos nós somos brilhantes. De alguma forma, né? Como é que você está polindo esse seu brilho? Como é que você pule o seu diamante do dia a dia? Porque todos nós podemos tudo, temos o mesmo cérebro, a mesma capacidade de pensar, de imaginar, de desenvolver a nossa inteligência, e só que alguns focam em determinadas coisas e fica melhor naquilo. É. Então, faça a sua escolha e foca, se dedica, come, bebe, dorme aquilo, que você com certeza vai conseguir atingir o seu objetivo. Então, não tem milagre. Eu queria ser importante, queria ser um cara importante, mas com 8 anos de idade. Ah, é? Olha o que eu fiz para ser importante. Você era criança, você pensava em ser o Em quê? ser importante. É? A minha O que mãe, que era ser importante pra você? Era... alguém que cuida, que todo mundo fica em volta e Ah, se reverencia, tipo assim, acha você admirável. entendi. Eu via essa imagem na minha mãe. Minha mãe era Ah, essa é? empreendedora. Ela não sabia ler nem escrever, mas ela pegava resto de feira e dividia com os vizinhos. Ela já cuidava dos vizinhos. Eu Ah, achava que aquilo era um poder enorme. Toda a favela se reverenciava a minha mãe. Minha mãe cuidava de todos. E a minha mãe era uma figura que todos os lugares ela era atendida de A a Z, desde da vizinha do lado até o prefeito. O carisma, aquela pessoa poderosa. E eu queria ser poderoso como a minha mãe. Era um exemplo. Ela me fortalecia, conseguia cuidar e conduzir 8 filhos caramba. morando na favela. E eu queria ter aquele poder que a minha mãe tinha. Quando a minha mãe faleceu, eu tinha 7 anos e meio.
E eu falei: "Como é que eu vou fazer agora para poder deixar o legado que a minha mãe deixou?" Porque para mim minha mãe é imortal, porque para mim morre só quem é esquecido. Como a minha mãe não foi esquecida, para mim ela era não, é permanente, é Mas, imortal. E mas eu na época, como foi isso pra você? Com 7 anos e meio? olha, a minha mãe me ensinou uma coisa muito forte, Vilela. Quando o sol entrava na fresta do meu barraco de manhã, a minha mãe fazia a gente pôr o joelho e agradecer o privilégio de estar vendo o sol, o direito de mais um dia. Quando ela faleceu, eu estava tão forte nos meus valores que eu entendi que o recado dela era para a gente valorizar o tempo, que o tempo acaba. É. E eu entendi que o tempo da minha mãe acabou e eu não sofri. Eu só quis dar continuidade ao que ela fazia, que era cuidar das pessoas, ter a importância que ela tinha, para eu Você pegou continuar. o propósito dela pra você. Isso. Eu não sabia o significado da palavra propósito, porque eu nem ia na escola. Mas eu entendi que eu queria ter o poder da minha mãe. Olha onde é que eu fui buscar o poder. Eu arrumei um trabalho com 8 anos de idade para ensacar carvão. E com o dinheiro que eu ensacava carvão, eu trabalhava 12 horas por dia, porque minha mãe sempre me ensinou que o dia tem 24 horas. Ninguém precisa mais que 8 para dormir. Então eu sabia que sobrava 16. É. Eu trabalhava 12 horas ensacando carvão com 8 anos, e eu não achava que era exploração, que era trabalho escravo. Eu achava que era a oportunidade de eu ser importante, de eu buscar o meu grau de importância. Com aquilo eu conseguia ganhar um pouco mais de meio salário. Mas olha que interessante, eu pegava o meu meio salário, levava para casa e eu conseguia pôr na mesa café com leite e pão com manteiga, porque o papai só conseguia arroz com feijão e o ovo porque a gente tinha uma galinha. Ah, é? Mas eu era o cara que complementava e conseguia pôr na mesa café da manhã, sendo o filho mais novo de 8 irmãos. Aquilo me dava um grau de importância, eu me sentia o máximo. E aquilo para mim virou propósito. O que que eu posso fazer para somar na vida do outro? Eu mudei de endereço, mudei de estrutura, os tempos passaram. Para mim, os tempos não foram difíceis, foram sendo diferentes. E o meu propósito continua o mesmo. Todos os dias eu saio de manhã com um propósito muito claro, de saber o que que hoje eu posso fazer para fazer a diferença a partir de mim, cuidando de mim, e em seguida o que que eu posso fazer para somar na vida de mais alguém, começando com os meus.